Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Dorjo. Eu sou o Dorgival Alves, apresentador aqui do programa. Também sou corretor de imóveis. E como eu falei para vocês, eu estou na temporada voltada para o mercado imobiliário e hoje vamos falar de estratégia e posicionamento no mundo digital. E nada mais justo e mais eficaz para falar deste tema. É claro, eu trouxe aqui um especialista na área, o Guilherme TX. Guilherme, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Obrigado meu amigo. É um prazer estar aqui compartilhando com a sua audiência. Vamos provocar, vamos debater, vamos trocar ideia. Eu tenho certeza que a gente vai transbordar muito, vai ser muito valioso isso aqui. Guilherme, o corretor que ainda faz o PAP, o famoso porta a porta, ainda é bem visto nos dias atuais ou ele tem que migrar para o digital mesmo que forçado? Legal, eu acho que a gente tem sempre que evoluir, né? É uma cadência natural da vida, né? Se a gente não evolui, a gente fica estagnado e perde resultado, mas o básico bem feito funciona, né? Eu digo, apesar de viver o digital 24 horas por dia, trabalhar com posicionamento, cuidar do posicionamento de grandes players, eu digo que não necessariamente o digital é a mudança de resultado, porque quem faz o básico bem feito tem resultado sempre. Tem uma frase muito objetiva minha, que eu falo assim, que corretor de imóvel, se ele aprender a vender, já está valendo. Né? Porque ele quer ser o melhor posicionado, mais especialista em vídeo e esqueceu do básico do processo. Então, continuo dizendo que corretor precisa sim evoluir. Tem que entender novas ferramentas, novos mecanismos, novas formas de aumentar o canal de aquisição de cliente. Mas ele não pode esquecer o ser humano por trás da venda e fazer o básico bem feito. Exatamente. Mas você sabe que a internet hoje, as pessoas prezam muito pelo que apresenta, não pelo conhecimento, né? A internet compra muito o que eu mostro, não o que eu sei. Como lida nessa questão? Porque, né, tem pessoas que mostram muito e sabem pouco. Legal, eu não acho isso ruim não, tá? Porque a gente não tem que vender resultado negativo, né? A gente não tem que entrar na internet para dizer que a gente é ferrado ou fraco, né? Então, se você precisa aparecer, que apareça com a sua melhor versão, porque o que convence primeiro é o que as pessoas estão vendo primeiro. Depois, você vai conectar e convencer elas a partir do que você entrega. Então, sim, a capa do teu livro importa, o teu Instagram importa, o teu perfil importa. Então, o posicionamento não está atrelado necessariamente só a uma foto bonita, mas identificar um público ideal, se comunicar com clareza com aquele público que você atende, mas seja bonitinho, né? Não vai aparecer todo o requenguelo lá, porque você não vai convencer ninguém com isso. Exatamente. Cara, você pode amar a sua imagem. Ah, eu gosto assim porque eu me sinto bem assim. Me desculpe. Quando você vai pra internet, as pessoas não querem saber da forma que você se sente bem. Ela quer ver você bem apresentado. Gosta de você, sim ou não. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, ô Guilherme, tem muitas pessoas que querem ser o filmmaker e o corretor e o ator. Como também administrar essas questões? Legal, eu deparo com isso todos os dias, né? Porque além de viver o processo estratégico, eu tenho uma agência grande hoje. A gente está indo para um escritório de 200 metros quadrados. A gente pretende terminar o nosso próximo ano com 100 colaboradores. Então, eu vivo essa jornada todos os dias, essa dor do corretor porque é custoso investir nisso. A gente, principalmente quem nunca trabalhou com isso, tem medo de investir, não sabe se dá resultado. Tá cheio de gente fraca no mercado prometendo mundos e fundos e não entregando nada. Então, é difícil. Mas é importante você conhecer todo o processo e toda a etapa para não ser passado para trás e poder cobrar. Mas o corretor, no dia que o corretor de imóvel virar o melhor gestor de tráfego, o melhor social media, o melhor filmmaker, é melhor ele parar de vender de imóvel, né? E vai atender outros corretores, é mais fácil. Tem muitos casos que as pessoas começam como corretor e acabam virando filmmaker. Eu tenho casos práticos. Você começou na corretagem ou foi sempre da área de posicionamento e marketing internet? Não, inclusive, eu entrei para o mercado imobiliário tem pouquíssimo tempo. Porque tem 4 anos, inclusive, né? Eu sou do mercado aberto, do mercado comum do digital, já fiz lançamentos de grandes players do mercado, mas há 4 anos atrás eu me conectei com uma pessoa que eu sou apaixonado, inclusive, que é a Paloma Albuquerque, né? A convidei para o programa. Que legal. A Paloma é sensacional. A Paloma, inclusive tem um depoimento que a Paloma fala comigo, que existe um perfil Paloma antes do Guilherme e pós-Guilherme. Porque ela já era a número 1 da Cyrela. Ela já era o maior resultado. Mas ela tinha baixa relevância pro digital. Pouca relevância pro outro corretor de imóvel
que não a conhecia. Então, nós trabalhamos o perfil Paloma quase 3 anos seguidos e hoje, graças a Deus, ela é reconhecida por onde anda, é notoriamente um dos maiores cases que eu tenho dentro dos meus processos. Mas foi ela que me apresentou o mercado imobiliário. Antes disso, eu não sabia nem que corretor vendia e locava. Eu não sabia que existia diferenças entre o corretor de imóvel. É totalmente diferente. Com certeza. Hoje o mercado é totalmente aberto. Hoje, para você ter uma noção, eu tenho mais de 80 alunos ativos, já passaram por nossos processos mais de 400 marcas. Eu tive a possibilidade de fazer reunião com mais de 1.000 corretores de imóvel. Então, desde processo para vender curso e mentoria, para passar pelos processos de agência. Hoje, graças a Deus, eu me conecto com o mercado de ponta a ponta e sou apaixonado por ele. Mas sou novo no mercado, inclusive. Eu estou no mercado há 5 anos, sabia? Na corretagem, mas eu aprendi muito rápido. Você tem que se posicionar. Você não pode, por exemplo, ser um corretor que fica, agora eu vou vender alto padrão, agora eu vou vender médio padrão. Mas, Guilherme, existem muitas diferenças nítidas entre o alto padrão e o médio padrão. Vou falar aqui do Minha Casa Minha Vida. Porque o alto padrão, você tem apartamentos imensos, né? Decorações luxuosas. Tem um cuidado, é diferente quando você vai trabalhar esse perfil de corretor no alto padrão e depois você vai trabalhar o médio padrão para você posicioná-los? Sim, é porque o posicionamento... Tem uma frase muito boa, que não é o produto que define o posicionamento, é o posicionamento que define o produto. Então, baseado em quem você é e como você lida, quem é seu cliente ideal, você define o seu produto ideal. Onde eu me dou melhor em atendimento? Não adianta, se eu entrar somente por onde paga mais, eu em algum momento vou me frustrar nesse processo. Então, onde eu me dou melhor? Eu me dou melhor com qual público? A partir disso, é definido... toda a estrutura de posicionamento, qual produto vai ser trabalhado. E sim, perfis diferentes de cliente têm processos diferentes de posicionamento. Não adianta eu tentar comunicar de uma visão do mundo de alto padrão e tentar falar com o mercado popular, porque eu vou ter incongruência nesse projeto, nesse processo. Porque quando a pessoa do produto popular entrar no meu perfil e eu tô lá andando de carrão, vivendo uma vida de luxo, ela vai olhar para aquilo e falar assim, pô, isso aqui não é para mim, é muito caro, é muito distante da minha realidade. Você acaba desconectando de fato com o teu cliente. Então, não é o produto que define o posicionamento, é o posicionamento que define o produto. Então, define quem é você, quem é seu cliente ideal, para você definir um posicionamento e encontrar o produto ideal para o seu processo. E no final de contas, terminamos tratando de pessoas. O bom corretor, qual o perfil do bom corretor? Sabe, aquela pessoa que está meio que perdido. E agora, como identificar que eu sou bom ou ruim? Porque lembrando, né, nosso atendimento vai definir muito o nosso perfil de qualidade no que eu estou entregando, né? Legal. Uma premissa básica para qualquer processo, seja na corretagem, qualquer universo, é entender bem as dinâmicas e os processos para executar um bom trabalho. Entender que colheita não é obrigatória, mas o plantio não é obrigatório, mas a colheita é. Então, se eu quero ter bons resultados, eu tenho que plantar de uma maneira boa. Então, para eu me tornar um bom corretor, ou um bom profissional do audiovisual, ou um bom estrategista, independente do processo, eu tenho que determinar bons processos, seguir com rotinas bons processos, entender que tem um ser humano por trás de cada número, atender necessidade, dor e desejo, certo? Porque se eu entro somente pelo dinheiro, eu volto a dizer, você vai se frustrar em algum momento nesse processo, né? Somente o dinheiro não constrói carreira. Então, para você se tornar melhor, seja melhor, construa melhores processos, entregue o melhor que você tem, que no final, sem dúvida nenhuma, você também vai colher os melhores resultados. Isso é muito bom. Entrega o melhor que você tem. Mas nós também sabemos, né, Guilherme, que quando nós iniciamos na profissão, às vezes tem pessoas que já entram com uma condição de vida melhor e outra está querendo ter uma condição de vida melhor. Mas não quer dizer que você vai fazer um trabalho mal feito. Por exemplo, se você for gravar com seu próprio celular. Por que eu digo isso? Às vezes aparece para mim uns vídeos feitos, parece que estava com batatão no telefone, sabe? Tem mais informação do que o próprio vídeo em si. Existem formatos de você fazer um trabalho que eu esteja me vendendo aquele produto sem tanta informação, sabe? Aquele que você fica com o seu perfil todo sobrecarregado? É o básico bem feito. Não tem muito segredo, assim. Hoje o digital, se você entender o conceito do porquê as coisas funcionam, você... É muito legal essa frase também. Entender o conceito vale mais do que entender a ferramenta.
E o que significa isso? Que o porquê das coisas é mais interessante, é mais funcional do que saber se é sobre o TikTok, sobre vídeo 1, vídeo 2, porque isso vai funcionar para o Instagram, para o YouTube, para o TikTok, para a próxima ferramenta milagrosa que vai surgir no mercado. Entender um conceito das coisas, você também entende o porquê que a atenção está centralizada naquele processo, você vai entender qual que é o formato mais atual e assim você consegue também, de maneira mais objetiva e simples, atribuir o seu resultado a uma ação. E você não precisa ser o melhor videomaker nunca. Isso aí é supérfluo e isso aí é para quem tem condições. Mas antes disso, vou dar um pulo para trás. Antes de você começar a produzir bons conteúdos, seja um bom profissional, né? Isso já vai fazer totalmente a diferença no seu negócio. O digital, ele é pro pós, né? Seja primeiro, conheça bem o teu produto, conheça bem o teu cliente, conheça bem sua região. Isso é posicionar. Posicionar não está ligado a uma estante bonita atrás com livros e uma foto boa. Não tá só... Isso aqui que a gente está fazendo hoje é um produto de posicionamento. A gente só faz isso aqui porque isso aqui auxilia na produção de conteúdo, aumenta o engajamento, aumenta o acesso, a credibilidade. Certo? Mas isso aqui, para sentar aqui, a gente teve que construir algo atrás. Exatamente. Né? Então, primeiro, seja uma boa pessoa, seja um bom profissional, construa bons relacionamentos no off para depois construir bons relacionamentos no online. Né? Exatamente. Guilherme, você falou uma coisa tão pontual, por exemplo, as pessoas falam, como que você criou o podcast? Eu gravava os decorados falando um monte de asneira, mas eu falava asneira com conhecimento, eu sabia o que eu estava fazendo, né? Então isso foi criando, não nasceu do dia para a noite o podcast do Dorje. Mas nós falamos que novas tecnologias podem surgir, nós estamos sempre numa evolução. Bom, pelo menos imagino que você seja um ser evoluído, né? Que queira acompanhar a tecnologia. Mas século XXI nos traz algumas dependências, entre elas ChatGPTs e IAs. Se eu sou muito dependente dessas ferramentas, eu não posso ficar um analfabeto do produto que eu trabalho, porque eu jogo na internet e já me dá um escopo. Isso é uma visão, é uma visão. É assim, eu posso... É uma discussão, inclusive, de dentro do núcleo estratégico em todos os lugares, né? E hoje, se o ChatGPT sumir, será que a gente ainda dá conta de executar? Só que é um processo que a gente tem que aceitar a evolução, ela tá aí, se é uma ferramenta que otimiza tempo, a gente tem que abraçar ela. Ela, com certeza, ela nos priva de inteligência em algum momento, porque ficou mais prático. Só que também, ao mesmo tempo, produzir coisas únicas também eleva o nível. Por quê? De tanto copy, de tanto conteúdo GPT, conteúdos humanizados voltou a ser valorizado. Por isso que, quando você, hoje, há 6 meses atrás, a gente pegou um boom que todo carrossel estático começou a andar muito dentro do Instagram. Começou coisa que a gente nunca viveu, né? Um conteúdo estático, de fato, trazer novos seguidores, viralizou muito. E aí agora o Reels está voltando. Quando o Reels teve uma queda, foi para Carrossel e voltando para o Reels. Por quê? Todo mundo agora escreve um bom post. Todo mundo produz um bom conteúdo. Exato. Agora, botar a cara, fazer algo orgânico, produzir um material único e singular, hoje está mais difícil. Inclusive, aquele conteúdo muito produtizado, com muita produção, ele está deixando de ter qualidade, porque também isso aí basta o dinheiro para produzir. Hoje a gente acertou a mão em um tipo de conteúdo, não sei se você viu meus stories, nós somos um dos primeiros perfis a produzir um tipo de conteúdo horizontal para dentro dos stories. Então, o Pedro, que é o meu videomaker... Eu estava percebendo, eu teria que virar meu telefone para ficar assistindo. Eu sou a única pessoa do seu ciclo inteiro que você precisa agir e se mover para me acompanhar. Então, eu já gero movimento no primeiro momento. Se você quiser me ver, você vai ter que fazer algo diferente. E isso cria em você um gatilho de ação, uma percepção diferente. Você, pô, esse cara não é normal. Esse cara é diferente, tem algo diferente para contar. Que eu imaginei que você gravou e, sabe, você vira, bota em tela cheia e só estica. Mas, Guilherme, só que as construtoras e as imobiliárias também, elas têm, acredito que possa ter muita culpa ou não no treinamento de colaboradores, né? Sabe, no treinamento que diz, você vai aprender a usar essa ferramenta, o famoso funil. As pessoas sempre esperam pelo famoso lead quente. Eu acho que quando que um lead se torna um lead quente, o famoso lead quente? Tá. Lead quente não existe.
Tá? Não existe. Por quê? Não tem uma segmentação escrito lead quente. Em lugar nenhum. Talvez se eu fosse considerar um lead com maior propensão de compra, eu diria que é aquele cara que vai lá no plantão a pé, passa na recepção, atende na roleta. Esse pra mim é o melhorzinho de todos. Porque esse tá, de fato, quase pronto pra compra. Dificilmente alguém vai num plantão só pra rodar corretor. Mas o que eu considero o melhor processo para qualificação de pessoas? É identificar o melhor cliente ideal. O teu cliente ideal, para quem eu atendo, com quem eu falo, de que maneira eu falo, certo? Então, quando eu conheço com exatidão o meu cliente e o meu produto, eu conheço necessidade, dor, desejo, como é que eu posso resolver essa dor. Isso faz com que durante o meu processo eu qualifique melhor essa jornada. Porque o problema do corretor é que ele foi instruído a 3 etapas de funil: aquisição, qualificação e fechamento. Então, ele fica calculando na cabeça dele, eu preciso de 1.000 leads para 2 vendas. E no final, quando você entender que o seu funil pode ter 15, 20 etapas, e aí você vai qualificar cada uma delas e metrificar cada uma delas, no final você vai ter uma frase que eu falo assim, quem controla os dados também controla o resultado. Porque se eu tenho clareza do que eu executo todos os dias, se eu tenho clareza de quantos leads aparecem, quanto custa o meu lead, quanto custa a etapa de pré-atendimento, se eu entendo as taxas de abertura de primeira mensagem, qualificação, visita ou call, né? Que hoje em dia a galera tá vendendo muito pela internet. Então, se eu entendo cada etapa com clareza, eu sofro menos. Porque não é sobre quanto dinheiro eu coloco para ter tantas vendas. É o quanto eu tô disponível a vender. Porque aí você vai fazer a construção de trás para frente, você vai ver que talvez hoje, na tua realidade, para fazer 10 vendas no mês, você teve que fazer 35 reuniões. Para 35 reuniões, você teve que atender 140 leads. Para atender 140 leads, você teve que mandar 500 mensagens. Para mandar 500 mensagens, você teve que receber 600 leads. E aí, quando você olha o seu funil de trás para frente e bem metrificado, você fala assim, legal. E o que eu deveria fazer para atender, em vez de 35 reuniões, para atender 50? Porque 50 eu faria 14 vendas. E aí você olha só para aquela etapa do funil. Tem um tempo que eu tenho um tempo de retorno para o cliente. Por exemplo, eu tenho uma campanha lá, isso acontece muito, né? Depois eu respondo, depois eu vejo. Tem um tempo que eu pego bem no time do cliente? Olha, para mim tem uma taxa mais importante do que essa. Tá? Porque isso a gente tem que... Isso é para jornada a jornada, estilo de venda, nível do produto, nível de consciência do cliente. Tem várias coisas que eu preciso analisar para dizer qual é a melhor cadência. Mas eu vou dar uma métrica que, para mim, não existe métrica mais importante. É a taxa de abertura da primeira mensagem. Nada é mais importante do que essa métrica. Por quê? Porque é ela que predetermina o tanto de relacionamento que eu vou fazer dali para frente. Porque o mercado tá tão volumoso fazendo a mesma coisa que o cliente que você recebeu agora recebeu uma mensagem igual à sua por outros 6 corretores. Acontece o tempo todo, né? Por isso que você tem que ser diferente. Queira você ou não, você concorda ou não. Não seja o corretor marqueteiro. Marqueteiro é quando você vai para o plantão, só mostrar a maquete e outra pessoa faz atendimento para você. Exato. Acontece, né? Eu falo muito sobre isso. Para mim, essa métrica é muito importante. É a principal da etapa, porque você entendendo sobre ela, você não vai precisar aumentar nem mesmo o seu investimento em tráfego. Porque se o seu tráfego de R$500 trouxe X pessoas e dessas X pessoas, metade atendeu uma mensagem, se você muda a sua mensagem para uma mensagem com maior assertividade, você já dobraria o número de pessoas no seu funil. Eu vou te mostrar umas perguntinhas, sabe, que você vai responder. Deixa eu abrir aqui meu Instagram. Manda para mim. Olha, por que eu vendo 10 vendas mês? Porque, graças a Deus, eu criei autoridade. Querendo ou não, quando eu trago aqui pessoas igual a você, eu automaticamente viro uma autoridade no assunto. Porque as pessoas assistem. Eu já vendi, para você ter ideia, para uma cliente que está em Israel, fazendo um estudo lá, vendi 100% online. Eu já fiz várias vendas, nunca vi o cliente pessoalmente, porque as pessoas acompanham o meu trabalho na internet. Por isso, quando você for para a internet, né, saiba se expor. Guilherme, mas tem umas questões que às vezes me causam desconforto. Corretores com o perfil fechado no Instagram. O que falar para essa pessoa? Que se você pretende um dia, de fato,
ter relevância digital ou vender pela internet, isso aí é o primeiro passo, né? De fato, o Instagram, além de um bom canal de aquisição, ele é uma boa ferramenta de fortalecimento de marca, de construir autoridade. E a autoridade, existe uma aula que eu dou, que tem 5 horas essa aula. E a aula gira exatamente sobre o gatilho de autoridade. Porque não existe nada mais forte na cabeça do teu cliente para gerar desejo do que construir autoridade. E eu preciso fazer com que ele me veja como autoridade de maneira instantânea. Só que agora, se eu rodei uma campanha pelo meu perfil e a pessoa vai lá ver meu perfil é fechado. Ou se ele entra lá, eu tô só na cachaçada, só no barzinho, só na bobajaiada, com certeza eu não conecto e aí gente compra de gente no final. Então, geralmente as campanhas são feitas pelos nossos perfis. Então, tenha um perfil que atribua o que você executa com a sua vida pessoal. Aí já vem uma pergunta muito clara que todo mundo faz para mim. Gui, mas eu tenho um perfil pessoal e um profissional. Eu falo assim, fecha um e fica só com um. Você vai ter um perfil que é profissional e pessoal na mesma coisa, porque você não é 2 pessoas diferentes. Você Exatamente. não é. A não ser que você tenha uma imobiliária e você vai fortalecer a marca da sua empresa, se você é corretor autônomo, e mesmo que você trabalhe em uma imobiliária, fortaleça a tua marca pessoal. E aí, considere que quem te acompanha também quer acompanhar que você tem uma família, que você é uma pessoa de índole, que você viaja, que você tem outros valores além do que você executa como corretor. Então, um único perfil é o suficiente. Mas sabe o que eu vejo também, Guilherme? Eu acho que as pessoas não dão valor à educação de graça. Preferem pagar para ter e mesmo assim não assistem. Porque, veja bem, hoje eu postei, eu sou corretor e eu postei no grupo, olha, vou estar em um programa com um cara fera em posicionamento digital, marketing digital, façam as suas perguntas. Ninguém interagiu. Do grupo dos corretores, né? Não sei se é porque corretor existe uma concorrência entre si, né? Eles preferem não engajar. Eu imagino que seja assim, tá? Porque você não é... Cara, eu sempre falei assim, ó, Gui, corretor não é concorrente do corretor. O concorrente do corretor é o próprio corretor, Sim. que fica tentando fugir dele próprio. Ah, não vou fazer porque o outro vai ver. Ô, Guilherme, bora para as perguntinhas aqui, porque você sabe, tem pessoas que vendem muito, mas não aparecem. Olha só. É por isso que eu digo, inclusive, que o digital não é a única ferramenta de venda, não. Se você fizer o básico bem feito, e fizer muito bem feito, inclusive, eu conheço mais gente que vende mais fora do digital do que dentro do digital. A diferença é que o digital popularizou vender bastante. Exato. Mas se você pegar os corretores de altíssimo padrão ou do ultra luxo, esses caras nem no Instagram estão. Eles estão no relacionamento, no network, eles estão jogando golfe, eles não estão Eu faço no muito Instagram. network, sabe? Cara, eu puxo conversa na fila do pão só pra tentar vender o A apartamento. minha sócia é assim, ela fala com o cachorro da esquina. É, só pra puxar assunto. Porque, na verdade, quem vai comprar pra você é o cara que tá te vendo ali no barzinho. Ó, o corretor Levito, ele colocou assim: me apresento bem, falo bem, porém perco vendas. O problema sou eu ou o produto? Talvez o problema tá atrelado à comunicação para a pessoa errada. Né? Então, se você fala bem, então o problema não necessariamente é você. Mas pode ser, lógico. Eu não sei como que ele se apresenta, não sei ele, não sei a imagem dele, o visual dele. Porque isso importa, tá? Não acha não. Gente bonita vende mais que gente feia. Então, se você é feio, pelo menos se arruma bonitinho. Né? Porque é fato. Eu não quero... Ninguém quer se relacionar com aquilo que parece pior. Exatamente. Né? Então, se a sua comunicação é boa, e eu vou considerar que o resto está alinhado, condizente com a sua comunicação, mas o resultado está ruim, ou você não conhece o seu produto ou não conhece o seu cliente. E só tem 3 fatores que fazem alguém não comprar de você. Ou ele não gostou de você, ou ele não gostou do produto, ou você não entende de nada. Ponto final. Exatamente. Olha, tem uma outra pergunta aqui, ô Guilherme. Qual a melhor técnica para perder a vergonha e começar a fazer vídeos? Fazer. Não tem melhor, não tem outra, assim, é igual a academia. Eu sou gordinho, né? Vocês estão vendo aí. Eu só sei que eu só vou emagrecer no dia que eu fizer a academia. Que eu ir lá e passar pelo aquele processo de dor e tá tudo bem. Exato. Mas vai ser um saco. Eu odeio, mas estou todo dia lá. O Pedro, que vocês não estão vendo o Pedro tá ali, o meu videomaker. Eu precisei pegar alguém que produz pra mim o dia inteiro e ele me direciona. Então... Talvez um dia vai ser essa sua jornada, mas é ruim mesmo. Então, faz o básico, não precisa fazer 1 milhão de coisas, não. Ela falou pra mim essa pergunta, eu falei, seja sem vergonha. Entenda, se você tem vergonha, seja uma pessoa sem vergonha pra postar, né? Mas se só executar, se você fizer, faz hoje, vai ser chato, faz amanhã, vai ser chato. No dia que você entender que todo dia vai ser chato, aí fica mais fácil, assim. Olha, eu sempre falo pras pessoas que me acompanham, gente, você posta, não olha, porque se você postar e olhar, você vai apagar.
É isso. Né? Ô, Guilherme, mas como se manter na internet nos dias atuais, né? Atualizado? O corretor ele tem que sempre buscar conhecimento ou ele só saber vender está muito bem? Não, assim, lógico que você precisa se atualizar sempre, mas entender que quem cria do zero perde muito tempo. Entenda que talvez você não produziu ainda conteúdos bons porque você está tentando ser único demais à visão do seu concorrente ou de quem está muito perto de você. E essas pessoas não importam no seu resultado. Geralmente, quem está mais perto de você é a pessoa que menos importa para o seu resultado. O corretor da sua imobiliária não está nem aí para você ou não deveria estar nem aí para você e você não tinha que se preocupar com ele. Preocupa somente com o seu cliente. Se a minha intenção é somente o meu cliente, então eu vou produzir seja o conteúdo que for, não importa se eu peguei de alguém, se eu copiei, não importa, lógico, você não vai fazer um plágio, certo? Mas modele, pegue o que funciona e replica para a sua realidade, não fica gastando tempo tentando ser a coisa mais única do mundo não, porque isso é gasto de energia. Se fosse funcional, a Rede Globo criava coisas do zero todo dia, e Exato. tudo que ela produz é modelado de algum lugar que já deu certo. Exatamente. Nessa vida nada se cria, tudo se copia, tá? Mas pensando nisso, eu criei meu podcast com o Ponto 2 para não copiar de ninguém, tá? Ô, Guilherme, os corretores que mais se destacam, o que é que eles têm de diferencial dos que menos se destacam? Porque você sabe, né? Nos plantões de venda tem vários corretores, mas sempre tem aqueles que estão sempre se destacando. Qual o diferencial dessas pessoas? É fome. Fome é um dos principais gatilhos primitivos do nosso cérebro, é o que faz a gente agir. Tem gente que tem fome de sucesso, fome de venda, fome de ação, né? Fome, eu boto a dizer que fome é a principal qualidade entre os líderes do mundo, assim, fome, vontade. Concordo com você, as pessoas sempre vão usar a fome em forma de buscar sempre mais. Tem outra perguntinha aqui, quais são os pontos fortes que ajudam no posicionamento da corretora? Eu chamo ela de Esté, mas ela atua no Instagram, ela chama-se A Tua Corretora. Legal, repete para mim a pergunta, por favor. A corretora Esté, a tua corretora, colocou assim: quais são os pontos fortes que ajudam no posicionamento? Legal, clareza, né? Ter uma comunicação clara que na hora que o teu cliente ideal identifique em você que você é feita para ele, isso já é um primeiro passo. Exato. Vou trazer para a ferramenta, tá? Vamos olhar lá como que o nosso perfil é distribuído. Ele é distribuído em nome do arroba, foto do perfil, números, bio, CTA, link da bio, destaque e fixado. É o que a gente pode mudar. Então, um nome curto e claro, né? Nada de letras duplas, tentar evitar, né? Às vezes a gente não vai achar o nosso nome, Exato. mas a gente vai buscar variações para isso. Então, um nome curto e claro, quanto mais curto e mais objetivo, melhor, para que eu não fique repetindo ele. Foto é de perfil, foto é o meu rosto, é a visão do que eu estou apresentando. Não é a minha foto mais bonita, é a minha melhor foto, certo? Então, uma boa dica é faça uma foto profissional. Já resolveu, faça uma. Porque a foto profissional já tem o princípio do gatilho do profissional. Uma foto profissional, quem olha fala assim, caramba, essa é uma foto profissional. E amadores não têm fotos profissionais. Exato. Certo? Bio. Na sua bio não tem que estar escrito assim, eu não vendo imóveis, eu realizo sonhos. Por favor, escreva lá o que você faz, para quem você faz e como você faz. Eu conduzo pessoas a comprar o primeiro imóvel através do crédito associativo. Resolva o problema inteiro em uma frase. E no final, convide ela para uma ação. Então, faça uma CTA. Vamos falar comigo? Fala comigo. E aí você vai catar o link. Em vez de você botar aquele link estranho do WhatsApp, vai lá no site onde compra domínio, digita lá o seu nome, www.meunome.com.br. Compra, paga R$40, custa R$40 o ano desse domínio. E aí a pessoa vai entrar no seu perfil e ela fala assim, caramba, ela tem até site. Isso vai criando gatilhos de autoridade, certo? Nos destaques, para de colocar coisa aleatória. Coloca lá um destaque contando quem é você, um destaque mostrando todos os lugares que você viajou, um destaque mostrando produtos, coisa simples e objetiva. E nos fixados também, conte quem é você, o que você faz e para quem você faz. Exato. Sabe o que eu acho? Clareza. Seja claro nas respostas e nas perguntas. Porque tem pessoas, você concorda, que elas falam para dentro. Aqui fica a área de serviço. Fale para fora, meu querido. Estufa o peito. Fala aqui, ó.
aqui tem sala, varanda, cozinha e banheiro, tudo integrado. Pum. Porque tem pessoas que falam tão baixo que às vezes o cliente fica com vergonha de até perguntar, porque às vezes o cliente fala alto, né? Que Dorgi, venda, sabe o que é venda? Energia. É energia. Vende Exatamente, venda energia. E quem tá na tua frente sente a energia que você tem. Se você for um cara pra dentro, se você é um cara boca mole, é igual aperto de mão, pô. Você vai apertar a mão das pessoas, aquela mãozinha boba, assim, Deus. frouxinha, não passa nem credibilidade. Então, venda é energia o tempo todo. E vendedor tem que engolir. Uma frase de um amigo do mercado, que é o Gustavo Rangel, tem aqui, engole o choro e vai vender. Exatamente. Né? Quem trabalha comissionado não tem a chance nem o direito de amanhecer mole. Tem que morder quina de parede, tem que ir lá e caçar um leão por dia, e é isso aí mesmo. E você tem que saber o produto que você vende. Olha, eu vendo Minha Casa Minha Vida. Cara, Minha Casa Minha Vida são pessoas que ganham até 8.600, então ela precisa mais que você as auxilie a como comprar o seu primeiro apartamento. Não tente enfeitar o pavão já está enfeitado. Só que as pessoas começam a se fresquear demais, colocar muita firula. Meu querido, é isso que você pode, neste momento, você pode usar isso como upgrade para um maior daqui a 5 anos. Só que as pessoas começam a entrar nas mesmas dúvidas que o cliente. Corretor, não coloca dúvida na cabeça do cliente. Você está ali para ser um solucionador de problemas. Uhum. É isso mesmo. E como lida com esse tipo de pessoas? Porque, veja bem, cara, tem corretor que ele é o corretor e cliente ao mesmo tempo. Você tem que separar o coração da emoção, meu querido. São duas coisas que não podem estarem juntas numa mesa. É técnica, na verdade, né? Eu ia falar métrica, mas não, é técnica. Venda não é dom, não. Venda é técnica. É técnica. Né? Eu preciso conhecer bem o meu cliente e o meu produto e eu tenho que saber conduzir ele do ponto A ao ponto B. Entender que entre o ponto A e o ponto B existe percepção de valor. Para cada ser humano existe uma percepção de valor diferente. Vamos imaginar uma latinha de refrigerante. Custa R$3 no mercado. Mas vazia, para mim, não custa nada. Jogo ela fora. No chão, pro mendigo, custa o preço do alumínio. Agora, vendeu pro ferro velho. Ou mamãe pegou, a escolinha comprou. Furou aqui, botou uns palitinhos, uma rodinha, escreveu: mamãe, eu te amo, feliz dia das mães. Perdeu o valor, ficou intangível. Então, o mesmo produto tem diversas percepções de valor. Então, eu não posso ofertar um único produto para pessoas diferentes da mesma maneira. Conheça o teu cliente, conheça o teu produto e saiba conduzir o ponto A ao ponto B. Exato. Sabe o que acontece muito? Como eu sou corretor, eu falo com propriedade. Tem pessoas que falam assim: ai, Dodge, eu tenho vergonha de perguntar quanto que o cara ganha. Meu querido, existem diversas percepções que você pode perguntar. Como eu sei o Minha Casa Minha Vida, eu sei que existe 4 faixas, tá? Eu falo assim: olha, o Minha Casa Minha Vida existe algumas faixas. Para você estar na faixa 1, são até 3 salários mínimos, né? Na faixa 1, aqui em São Paulo é diferente. Não sei se você conhece aqui o Minha Casa Minha Vida, é um contexto geral, você conhece, mas em São Paulo tem o HS1 e HS2. Só dentro de São Paulo. O HS1 é para quem ganha de até 3 salários mínimos, que são 4.554, né? E HS2 até 8.600. E as pessoas têm vergonha de perguntar, mas como que você pergunta quanto um cliente recebe? Você, Guilherme, assim. Não, eu de cara não tenho vergonha, não. Assim, eu acho que se ele tá atrás do meu produto, eu tenho que entender qual é o melhor produto para ele e eu tenho que ter clareza desses processos. Mas existe formas, né? Vou falar no meu mercado, como eu atendo o corretor de imóvel, uma pergunta clara para mim é: quantos imóveis você vendeu esse ano? Eu tô do mercado imobiliário, eu sei calcular mais ou menos o quanto de comissão você fez esse ano, dependendo do que você está fazendo. Se você é do Minha Casa Minha Vida, se você é de imobiliário, é de house de venda. Então, o meu trabalho eu faço direitinho. Então, você tem que entender para o teu cliente de que maneira mais prática seja acessar essa informação, ou então perde esse receio, pô. Ele tá ali para ser ajudado. Aí você vai comunicar para ele que, eu preciso dessas informações para te auxiliar o melhor produto. Porque não volta a dizer, a gente já falou isso aqui algumas vezes, acho que antes do podcast, que principalmente no popular, não é o que ele quer, é o que ele pode, né? Então, você tem que saber ter clareza dessas informações. Quais são as maiores dores dos corretores quando eles te procuram? Dores, falta de clareza em processo, funil de venda bem quebrado, assim, não tem métrica nenhuma. Falta de apoio da onde está, às vezes a imobiliária não necessariamente dá treinamento ou suporte, isso é uma dor muito clara. Mas eu acho que é falta de clareza mesmo por onde começar. Assim, eu acho que o digital ilude muito, né? Eu que vivo esse universo 24 horas, o digital vem de um resultado que é lindo, maravilhoso, mas não é essas mil maravilhas. É muito mais a aparência do que necessariamente é resultado. Não que isso seja errado, mas ilude quem está na outra ponta, no topo do funil, que a gente chama, né? Exato. É isso, assim.
clareza do primeiro passo. Esse eu acho que é um dos primeiros pontos. E, lógico, a dor principal do mercado imobiliário é o tal do rico-pobre, né? É a falta de recorrência de vendas, né? Eu tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Mas sabe o que acontece também, Guilherme? As pessoas fazem uma venda e te dá 30 dias de férias, volta mais lascado do que saiu. Vou trazer um pensamento... Nossa Senhora! Talvez... pouca gente tem coragem de falar isso, tá? O mercado precisou se adaptar por essa mediocridade, então não é bom para nenhuma construtora que o corretor venda todos os meses. Você sabia disso? Porque ele está sempre necessitando, ele está sempre ali. Exatamente, ele está sempre precisando daquilo. Porque se ele vende, geralmente é isso, se ele vende bem, ele vai lá, que ele faz? Ele relaxa, ele vai passear, tira férias. E aí a mão de obra fica escassa no mercado. Então, a incorporadora e consultora entrega um volume desqualificado mesmo, justamente por isso, para que você tenha que ficar o tempo inteiro ali caçando migalha dentro da agulha dentro do palheiro, né? Exatamente. Se você não fizer nada diferente, queridão, você vai estar sempre naquela multidão. Como que eu virei gerente? Como que eu virei corretor? Eu trabalhava no banco, era gerente do Banco Santander aqui em São Paulo, e eu atendia muitos corretores. E eu falava, rapaz, que cara para ganhar dinheiro, mas tá sempre lascado. Cara, desculpa a expressão, mas é a realidade, tá? Você está sempre lascado. Se você está sempre devendo, tá sempre lascado no banco, né? Se eu for demitido do banco, eu vou ser corretor. Porque você entra na corretagem por duas coisas. Ou você tentou todas as coisas, não conseguiu, entra na corretagem. A corretagem é o caminho mais fácil. Aí tem um problema. Muita gente que está dando errado no outro segmento vai para a corretagem, acaba que vira um balaio de gato. Para você se destacar, você tem que ser muito foda no meio da multidão. Aí eu virei corretor. Não é que eu fui demitido? Aí eu virei corretor, falei, rapaz, se em 15 dias eu vendi um apartamento, ganhei 8 mil, se eu vender 2 apartamentos é 16 mil. Já comecei meio a calcular minhas comissões e estou há 5 anos na profissão. Que legal. Eu sou apaixonado pelo mercado, eu tenho alguns objetivos aqui. Eu não sou corretor de imóvel, não ainda, né? Vou fazer fazer o TTI ano que vem. Mas eu tenho alguns objetivos ainda para esse ano. Esse ano a gente abre a nossa imobiliária, então a gente já está nesse processo. A gente está indo para um galpão, a gente vai abrir primeiro no segmento de locações focados em grandes galpões, estrutura comercial. E aí a gente também tem várias aberturas do mercado. Hoje, graças a Deus, o meu posicionamento, a minha abertura, o meu conhecimento me trouxeram possibilidades. Então, a gente tem diversos negócios andando dentro do mercado imobiliário com setorização, treinamento de times, treinamentos internos, então formação de house. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu dificilmente eu deixaria esse mercado por qualquer outro hoje, né? Hoje, com certeza, eu estou apaixonado por ele. Você não era da área, mas você, quando fala da corretagem, você brilha os olhos. Tem pessoas que estão na área, mas não brilha os olhos. Ela está na profissão errada ou ela tem que se encontrar ainda? Eu acho que talvez ela só esteja na posição errada. Porque o mercado, como eu disse, o mercado ele ilude. E as pessoas, por exemplo, hoje tem um dado, lógico que não é um dado criterioso, assim, não posso dizer, com tanta firmeza, mas tem mais corretor em formação do que em atividade. Tem. Então, o ano que vem, a gente vai dobrar o mercado em profissionais. Só que esses profissionais que estão nascendo agora, eles estão vindo mais da ilusão do mercado do que necessariamente do resultado real do que ele está vendo, né? Então, tá vendo muito corretor de TikTok, Instagram, vendendo bons resultados e ele acaba se espelhando, fala assim, caramba, aquele corretor andando de carrão, não sei o quê, se eu for corretor, vou ganhar isso também. E aí, acaba que ele é posicionado num lugar onde ele não tem intimidade, num ambiente que não é para ele, ou ele fica circulado quando ele entra no plantão, a gente conhece o plantão, pô, a gente sabe que tem o cara que performa, tem o cara que quase performa e tem aquele que só reclama, enche o saco, fica lá na porta fumando. Exato. E sabe o que acontece? As pessoas, em vez de se apoiar em quem tem resultado, vai se apoiar em quem tá reclamando. Exatamente. Aí vira uma corrente de ninguém tá produzindo porra nenhuma e a roda tá girando. O que acontece também, Guilherme? Eu acho que muitas vezes tem maus corretores porque alguém alimentou na cabeça dele que ele é corretor, sendo que ele vendeu um apartamento por ano. E, meu querido, entenda, se você colocar no papel tudo que você gastou para ir trabalhar, você vendeu um apartamento, desculpa, não cobriu nem os custos que você teve, né? Ô, Guilherme, e o que eu ia falar para você? No mercado imobiliário, todos os dias as pessoas acordam, né? Hoje eu mato um leão, vou vender muito. Chega no plantão de vendas, relaxam. Como que essas pessoas podem, de fato, sair motivadas e voltar motivada para casa? Olha, eu já sou meio chato com o tal da motivação, assim, acho que motivação é coisa pra criança, assim, no final, porque a gente tem que fazer o que tem que ser feito, assim, né, sendo motivado ou não, é igual ir pra academia, né, você não tem que ir no dia bom, no dia ruim, né, trabalhar é a mesma coisa, principalmente
quem trabalha comissionado. O que eu acho que você tem que ter é clareza dos seus processos e repetir aquilo com cadência, né? Todos os dias eu faço a mesma coisa. Quando eu faço todos os dias a mesma coisa, eu estou treinando, eu estou validando, eu estou metrificando e no final eu estou ficando bom. Então, se é para fazer 100 ligações, faça 100 ligações. É chato, amanhã vai ser chato de novo. Faça 100, faça amanhã 100 e depois 100. E aí você vai entendendo que você vai criar um processo, vai melhorar, você vai identificar que talvez números que veio de uma lista, você ligou tanto que, nossa, aqueles estão ruins, vou passar para essa. Você vai entendendo mais o processo. Então, em vez de buscar motivação, busca fazer com constância, porque constância é melhor do que intensidade. Quando você é intenso, você gera um pico de ação, aquilo te desgasta no processo e pode ser que você não atinja o resultado que você queria, que você acaba descendo de novo. Agora, quando você faz todos os dias, a constância é uma linha escalonada, né? Ela vai crescendo devagarzinho, mas chega uma hora que ela atinge o seu topo. E aí você vira constante de verdade, né? Então, motivação é para menino ou para time comercial, que aí tem um líder gritando, essas coisas. Agora, para você, sozinho, entenda que vai ser chato mesmo. Às vezes eu vejo imobiliárias, né, que chega de manhã, parece uma igreja evangélica, tentando motivar as pessoas. Meu querido, eu acho que a maior motivação tem que ser seus boletos no final do mês. E isso deve ser sua motivação, né? Eu acho assim, ó, eu acho que o maior problema da maioria dos corretores é a fé. Mas eu vou explicar. Porque assim, a fé deve ser nossa aliada. Não, né? Tipo assim, eu tenho fé que eu vou vender, tá? Mas eu vou fazer o que para eu vender? Sim. É que isso em qualquer lugar, não é só na venda, não. É importante ter fé. Exato. É importante acreditar. Mas a ação pré-determina o resultado. Nada cai do céu. Certo? Para colher, precisa plantar. Então, faça acreditando, faça com fé, faça entregando o seu propósito, independente da sua religião, faça entregando o seu propósito nas mãos de Deus, mas haja, né? Não fique esperando cair do céu, não, porque não vai cair do céu, não. Agora, com relação às imobiliárias, é importante ter um processo cultural, né? E aí, cada imobiliária, ela vai desenhar o perfil do corretor ideal para ela. Exato. Porque isso é um processo muito... Eu falei isso hoje lá no Secov. Um dos principais fatores que determinam o seu resultado é o ambiente ideal. Porque não adianta você tentar implementar uma cultura de sucesso dentro da tua imobiliária, você tem aquela cultura da prosperidade, né? Tem imobiliária que gosta de gritar prosperidade para Deus dará. Só que tem uma pessoa lá dentro que não compra essa energia e ela vai contaminar o resto. E não que ela é errada ou ruim, só que ela não está no lugar certo. Então, recrutamento e seleção é muito importante. Você entender se aquele ambiente é para você, identifica se aquele gestor é para você. Isso vai mudar também seu resultado. Falando em imobiliária, todo bom corretor tende a ser um bom gerente ou todo bom gerente pode ser um bom corretor? Dá até coceira. De jeito nenhum. Significa que não vai ser? Não, pode ser que seja um bom gestor. Mas, na métrica, você vai ferrar, né, para não falar uma palavrão, você vai ferrar com o seu resultado, porque você vai tirar a única pessoa que performa, ou às vezes a única pessoa que performa do seu time, você vai dar o poder na mão de alguém que performava, essa pessoa já tinha soberba acelerada, já tinha o ego mais inflado porque ela já era a que mais performava, e ela vai crescer em cima do time, cobrando um resultado que as outras pessoas não necessariamente têm. Então, o melhor jeito de formar um bom gerente é entendendo de perfil comportamental. É entender que se essa pessoa tem capacidade de gerir pessoas, não é resultado, tá? E inclusive, para quem performa bem, eu nem acho que é uma promoção. Inclusive, eu acho que é aceitar um pepino à toa, já que antes você performava, ganhava uma grana boa. Você falou de mim agora, de verdade. Eu sempre fui bom corretor. Passei a ser gestor. Nossa, e quando eu vi meus resultados dependendo da mão de outros, eu comecei a me frustrar. Por quê? Igual você falou, cara, querendo ou não, quando você tem resultados, você automaticamente você eleva seu ego, mas seu ego não pode ser soberba a ponto de, né, tentar menosprezar os outros. E as pessoas te viam como uma pessoa de referência. Só que quando você passa a ser gestor, você lida com frustrações dos outros, com problemas dos outros. E, às vezes, o resultado que você tinha, você não está tendo. Aí você começa a virar um péssimo gerente e um péssimo corretor. E é isso aí. Isso acontece nas melhores famílias, inclusive. Porque parou-se de treinar bons gestores, né? Ou então,
parou-se de contratar, porque é caro contratar um gestor, né? Então é mais fácil pegar aquele ali que está crescendinho, ele nem sabe quanto o gestor deveria ganhar, é mais fácil empurrar ele para cima, prometer mundos e fundos para ele e tentar ver se o carro anda trocando pneu com ele andando, né? Então... mas isso não é inteligente, não. Isso é burro, inclusive. Mas em imobiliárias tem um grande problema, tá? Por exemplo, tem pessoas que têm cargo de gerência, mas o dono da imobiliária quer mandar mais do que o gerente. Não que ele não tenha autoridade para isso, mas quando o proprietário ele se envolve na gerência, você tira de forma mesmo que disfarçada a autoridade do gerente. E corretor é bicho solto, é autônomo, não respeita ninguém se você tiver uma brecha. Sim, é porque é falta de processo, na verdade. É difícil, não é fácil não, tá? Não é difícil gerir uma empresa, não é difícil depender do resultado de outras pessoas para que você tenha resultado. Eu sou um defensor do empresário como um todo, porque eu vivo isso diariamente e eu sei como é difícil depender de pessoas, né? Hoje, graças a Deus, eu vou até mandar um beijo pro meu time, eu tenho um time sensacional, que veste a camisa, tem uma cultura muito forte dentro da minha empresa, não tenho o que reclamar, mas é difícil, foi difícil chegar até aqui, foi difícil construir. Hoje, a gente está aqui conversando, meu escritório lá em Floripa está funcionando, o time está fazendo reunião, está cobrando cliente, mas não é fácil. Então, o dono, ele se vê, às vezes, amarrado e vendo que aquilo não está andando como deveria. Ele também não tem os melhores treinamentos, porque ele está fazendo tudo do jeito que dá. Mas eu acho também ruim isso. Eu não acho que deveria misturar as coisas. Então, isso é criar cargos, né? Então, o dono se coloca, talvez... Se ele se colocar, talvez, na posição de dono, de supervisão ou de algo do tipo, criar um novo cargo e ele vai ter um processo de cobrança, ele vai criar uma etapa nova nesse processo e ele aí talvez deixe de usurpar a autoridade do gestor, né? Ô Guilherme, você falou que Florianópolis vai ser sua futura imobiliária, né? Você agora vai trabalhar com locações de galpões, principalmente. Florianópolis é a Dubai brasileira, né? O mercado imobiliário de lá certamente é totalmente diferente aqui de São Paulo, né? Porque as pessoas veem com outros olhos apartamentos milionários. Tudo lá é muito caro, né? O seu foco vai ser galpões empresariais ou comerciais? O meu foco tá, com certeza, na parte de locação. Assim, eu sou apaixonado em locação. Principalmente porque eu acho que é um mercado abandonado. E entra mais rápido a comissão do corretor. Eu acho que é um mercado, assim, que poucas pessoas são boas, atuantes, ele gira rápido e tem pouca gente olhando para alguns segmentos específicos. E um desses, eu acho, que é o mercado ou a parte comercial, industrial, grandes galpões, né? Tipo logística, por exemplo. Então, tem pouca gente especialista nesse lugar. E aí, a gente está falando de tickets maiores. Mas a locação como um todo, eu acho um baita cenário. Inclusive, tem uma frase do meu amigo Neto, quem conhece o Neto Imóveis? Neto Imóveis, é um grande amigo que eu tenho. Ele fala que a locação é a porta de entrada para uma boa venda, né? Então... Eu gosto muito desse processo, é um processo que a gente vai iniciar, mas a gente gosta muito de várias etapas, inclusive a linha de exclusividade. Eu gosto muito do jeito de pensar de um outro amigo do mercado, que é o Lucas Marques. Goiânia, nele, Goiás. Isso, Goiânia, tem a Verus Imobiliária. Acho que é a segunda vez que eu falo dele dessa semana, inclusive, porque me espelho muito nesse processo, já que o meu estilo de venda... para outras etapas, não para o mercado imobiliário, mas o mercado de educação, por exemplo, é muito semelhante ao estilo de venda dessa metodologia de exclusividade. Então, eu gosto muito, é uma área que com certeza a gente vai atuar também. Como que as pessoas te conheceram do ramo imobiliário, já que você não era do ramo imobiliário? Foi pela Paloma Albuquerque, né? Não sei se eu contei dentro do ar, mas eu era do mercado aberto. Eu fiz grandes lançamentos para o mercado digital, né? Lançamentos de infoprodutos, para quem não conhece, mas... Em dado momento, eu não queria mais fazer lançamento, porque realmente cansa, estafa. Cansa. Não é fácil. E aí, eu queria só montar a minha agência e trabalhar com a minha audiência. E eu fui apresentado a Paloma Albuquerque, a gente fez um lindo trabalho, a gente cresceu muito, e ela me apresentou ao mercado. E, consequentemente, eu peguei outros players. Tem um outro player que eu posicionei, que é o Pedro Melo, do Interior da Foto. Hoje, o Pedro é o maior perfil do audiovisual para o mercado imobiliário do mundo. Então, grandes trabalhos. Foi captar a Bentley nos Estados Unidos, patrocínio da DJI. Então, Caramba. Coisas incríveis. E foram bons trabalhos que eu posicionei. E aí, fiz trabalhos para a Ariane Palaoro, Colette Consultoria. Já estive com os eventos do Gustavo Rangel, fui em todos os checkmate. Então, eu comecei a andar no mercado. E, consequentemente, para todo player grande que eu posicionava, a audiência dessa pessoa falava assim, pô, legal, como é que eu faço para ter isso aqui? E aí, eu vi uma demanda muito forte dentro do mercado imobiliário,
olhava para quem trabalhava marketing imobiliário, só via gente falando com o topo do funil, não tinha ninguém com a habilidade ou técnica suficiente para entregar bons resultados, a não ser coisas banais e comuns. E aí eu acabei montando uma agência dedicada a esse processo. Nesses 3 anos, eu construí mais de 400 marcas. Eu já passou por dentro das nossos processos educacionais, mais de 2.000 corretores, entre todos os cursos, mentorias, metodologias. Hoje, a minha agência, ela é uma das maiores agências focadas ao mercado imobiliário e eu não tenho um botão de compra. Hoje, você não consegue comprar um produto meu, você precisa passar por um processo, uma etapa. Eu escolho atender o corretor que passa pela minha etapa. Por exemplo, agora, é uma pergunta que eu ia te fazer. Eu já sou um cara que já estou na internet, tá? Já eu fui bem astuto, né? Eu falei assim, ó, quando a Lídia postou, eu falei, eu vou convidar o Guilherme. Eu sou um cara, digamos, se eu fosse contratar os seus serviços, eu sou um cara que já tem um alcance razoavelmente bom, 3 milhões de pessoas, para você que já tem um alcance desse, eu acho que... Só que eu não consegui transformá-los ainda em seguidores. Qual trabalho você faz para uma pessoa, no caso, no meu caso, que já está inserido na internet, mas, por exemplo, eu sei que eu tenho resultados, tá? Eu vendo 10 apartamentos ou mais por mês. Então, automaticamente, eu tenho autoridade para falar como que você vende Minha Casa Minha Vida. Como que você trabalha uma pessoa igual ao meu perfil, por exemplo? Legal. Aí a gente vai separar o que é feito para foco educacional e foco venda de imóveis. Se o foco for educacional, o exemplo da Lídia, a Lídia, a gente tem hoje uma sociedade de um produto que é focado o educacional. Então, todo o processo estratégico dessas etapas, agora a gente direciona. Quando eu entro no perfil de um expert, primeiro eu preciso entender a metodologia, se é funcional, se não é. Igual na Paloma lá atrás, a gente passou 6 meses lapidando o que ela executava no mundo real para levar verdade e um produto real para dentro do mercado. Então, a gente entra, define os seus processos, fala assim, a gente precisa agora metrificar isso aqui. Outras pessoas conseguem aplicar isso? Vamos gerar prova social? Vamos gerar um método a partir do que você executa? Porque hoje o mercado ensina de uma maneira muito rasa, é só você pegar o que você sabe, constrói um e-book, não sei o que, e vende e engana um monte de gente. Para nós não, hoje a gente entrega realmente resultados, são mais de 5 milhões faturados nos últimos 4 anos, somente entregando o que funciona. Exatamente. Você acha que a pessoa que se posiciona melhor, ela vende mais ou não? Sim, com certeza. Porque posicionamento, ele não é uma coisa se eu faço ou não faço. Eu estou fazendo em qualquer momento. A diferença é que eu posso estar posicionamento igual um idiota ou bem. Porque é o jeito que a pessoa vai entrar no seu Instagram e te ver, é o jeito que você está posicionado. Ponto. Exatamente. Não é que você não está posicionado, você está posicionado. Aí pode ser ruim, ou você pode estar fazendo o melhor para a audiência que você vai atender. Então, não existe esse negócio, eu não me posiciono. Posiciona assim. Se eu entro no teu Instagram, eu vou te ver daquele jeitinho, é do jeito que você está posicionado. Só que o corretor de imóveis, eu acho que é Ctrl-C, Ctrl-V em todos. Essa é a melhor localização. Não importa o produto que ele venda. É sempre a melhor localização para o corretor ou para o cliente. Né? Como que vira essa chave? Porque todo mundo fala isso. Ter clareza do teu ICP. Ter clareza do teu cliente. ICP, que a gente fala, é perfil ideal de cliente. Então, eu vou desenhar... Tem diferenças, né? Eu tenho um público, é a grande massa. Eu tenho audiência, eu tenho persona e eu tenho ICP, perfil ideal de cliente. Quando eu defino público, eu vou trabalhar o nicho, Minha Casa Minha Vida. Certo? Popular. Quando eu vou definir audiência, eu vou trabalhar... por exemplo, uma localidade, um produto específico, uma faixa do Minha Casa Minha Vida. Quando eu vou trabalhar personas, eu vou definir para quem aquele produto cabe. Cabe para a pequena família, para o jovem casal, para o menino que termina a faculdade, para o jovem médico. Serve para essas personas. E dentro dessas personas, eu vou definir quem eu gostaria de atender. Pô, se todo dia eu pudesse atender somente esse tipo de pessoa, quem seria? Quando eu tiver clareza desse lugar, eu consigo saber do que ela gosta, o que ela come, onde ela anda, como que eu falo com ela, como eu chego nela. Eu gasto menos dinheiro, inclusive, para alcançar essa pessoa. E aí eu me comunico melhor. Porque, concorda que se eu atender o Edu Guedes, o cozinheiro... Sim, o marido da Ana Hickman. Isso. E eu atender o Pedro Scooby,
no mesmo produto, eu tenho que ofertar de maneiras diferentes, porque um está preocupado com a área gourmet, que ele vai receber os amigos para cozinhar no final de semana, botar a família toda para comer. E o Pedro Scooby está pensando na área de lazer para os filhos, quando ele pegar os meninos lá da mão da Luana Piovani. Então, não dá para ofertar da mesma maneira. Então, não é sobre localização, é sobre o que faz sentido para esse cara e o que faz sentido para esse cara. Então, tem a clareza do teu cliente, que a comunicação fica mais fácil. Exatamente, esclarecido. O que é ICP? ICP é Ideal Customer Profile, que é perfil ideal de cliente. Então, é o que todo corretor necessita. Todo corretor não, todo profissional que trabalha com vendas necessita entender. Quando eu sei para quem eu vou vender, a minha comunicação é mais clara, é mais assertiva. Eu falo melhor, eu me visto para aquela pessoa. Porque venda é sobre entender produto, sobre entender pessoas e ligar o ponto A ao ponto B. Exato. No mercado Minha Casa Minha Vida, as pessoas se preocupam muito com o vestimento. Eu não posso estar arrumado demais, mas também não posso estar vestido a trapos, né? Tem que ter um cuidado. Uma vez eu fui trabalhar no alto padrão, de verdade eu não gostei muito, porque você tem um dress code a ser seguido, né? Tem que estar sempre arrumado ali. Às vezes é cansativo. Por quê? Muitas pessoas não dão certo porque elas tentam de primeira entrar no alto padrão, não tem poder aquisitivo para manter o status, porque você tem que ter um status legal. Concorde sim ou não, né? As pessoas te cobram mais. É que assim, o ambiente determina o que você vai fazer, né? Mas existem maneiras, assim, o básico funciona. O mercado imobiliário liberou você maneiras específicas de você ser básico e funcional. Tênis branco, sem meia. Tô pegando dicas, né? tá? Tênis branco, sem meia, calça alfaiataria, camiseta básica. Acabou, isso aí funciona em qualquer lugar, você entra em qualquer ambiente, não precisa fazer nada demais. Não tem a calça alfaiataria, usa uma boa calça jeans, né? Investe... Pô, a tua vestimenta, a tua roupa é um ativo do teu produto, né? Você é um ativo do teu produto. Então, dedique um investimento a você. Roupa não é commodity. Roupa ali, no caso de atendimento, é investimento. Então, vai lá, compra uma boa calça, compra um bom tênis, compra uma boa roupa básica, que dure mais tempo, não ficar com aquele aspecto ruim. Isso é o básico, mas não é pro alto padrão, não. Você vai atender a pessoa do popular também, todo mulambo, pô? Claro que não vai. Os vídeos das Irmãs Collect já apareceu pra mim algumas vezes. Então, elas são maravilhosas. É você quem trabalha aqueles vídeos? Não. Elas são 100% elas em todos os aspectos, né? Com a Colette a gente fez um processo estratégico pro Connect Mob, a gente fez a palestra delas, a aquisição de pessoas para dentro de grupo. Então, a parte estratégica desse movimento. Mas elas são um espelho do que dá certo. Porque elas entenderam que não é sobre vaidade, não é sobre a concorrência. Elas olharam para o mercado e entenderam qual conteúdo funciona para diversos mercados diferentes. Esse aqui funciona. Tô vendo que esse conteúdo que faz várias trocas de câmera, troca uma conversa e outra, funciona aqui. E se eu adaptar isso para o meu mercado, vai funcionar? Elas aplicaram, validaram e multiplicaram. Então, o que dá certo, você replica e aplica. E elas são exemplo disso. Elas são sensacionais nesse processo. Inclusive, trazer um dado sobre a jornada delas, elas não investem em tráfego pago e têm uma cadência de venda absurda, porque elas entenderam quem é o cliente ideal. Voltando no ICP, elas falam exatamente para quem elas querem vender. Elas não gastam energia falando para pessoas diferentes, grupos diferentes, público aberto. Porque o corretor tem essa, né? Não, se eu vender esse, vender aquele, produtos de faixas diferentes, talvez eu vou ter mais público. Isso é balela. Exatamente. Isso é balela. Você vai tentar falar com todo mundo e acaba falando com ninguém. Exato. Por isso que, eu sou do popular. Se eu falar alguma coisa diferente do padrão, acho que as pessoas não comprariam a minha imagem, porque já está muito atrelada ao popular. Mas eu treino as pessoas. Eu digo, eu faço vídeos educativos, como você puxa um registrato, como que você faz para fazer uma simulação no próprio site da Caixa. É claro que a parte mais importante você tem que enviar para o Dostival, né? Óbvio, né? Eu faço esses videozinhos curtos e as pessoas gostam. Mas, quando eu vi os vídeos dela, eu imaginei, poxa, juro para você, que eu falei, as pessoas comprou dela, o jeitinho de granfinas, né? Umas moças mais delicadas. Eu entendi, eu as vejo como se estivesse vendendo Cirela, na real. Pois é, mas é porque, assim... Isso é uma relação. Não necessariamente você comunica somente com o alto padrão se você estiver vestindo daquele jeito. Só que elas têm
uma produção de conteúdo assertiva e elas têm uma clareza de quem elas atendem. Elas atendem a geração Z, elas atendem o perfil de cliente que está dando TikTok, que acabou de se formar, ou está entrando na faculdade, ou que está saindo da casa dos pais. Elas entenderam a faixa de público delas e elas comunicam diretamente com elas. Então, elas não estão tentando buscar o extraordinário. Não aquela pessoa de 45 anos só por vender. Não, elas estão pensando numa faixa etária específica, um produto específico, um atendimento de um jeito específico e fazer com constância. Elas fazem todo dia. Você vai abrir o Instagram delas, todo dia elas estão lá fazendo reunião, todo dia do mesmo jeito. É processo, é método. E elas definiram isso, por isso estão tendo o resultado que estão tendo. Qual a dica que você dá para os corretores iniciantes no mercado popular? Para o popular, comunicar diretamente para o cliente de uma forma assertiva. Vamos falar de tráfego aqui, né? Porque é um tabu e talvez um maior medo de investimento dos processos, né? Quando você segmenta pelo criativo, você tende a atingir melhor o público e ter qualidade nos seus leads. O que significa isso? Quando eu falo exatamente para quem eu desejo que ouça, né? A gente vê corretor falando no mundo aberto, falando assim, apartamento com 800 ou sem entrada e parcela de 1.200. Vai vir um mundo de lead, vai encher a lista dele, mas a qualidade é infinitamente inferior, porque vai vir gente que tem dinheiro, gente que não tem, gente que está acreditando que é só pagar 1.200 por mês, certo? E quando você segmenta pelo criativo, você vai fazer o seu anúncio assim: você que tem renda de X a X, procura sair da casa dos pais, busca um imóvel, seu primeiro imóvel, você está falando diretamente com aquela pessoa, a tendência é que venha somente esse público para você. Então, uma dica muito boa é isso, segmente pelo criativo. Qual o criativo melhor, o estático ou o vídeo, o corretor aparecendo? O vídeo sempre vai performar mais, fato, tá? Porque gera conexão, gera humanidade. Mas o que performa mais é o resultado, é o pós-criativo, tá? Porque sempre vai gerar lead, mas e depois? Quando ele chegou, você tá demorando 3 horas para atender esse cara? Ele já foi atendido por outros 10 corretores, meu irmão. Exatamente. Chegamos ao fim. Primeiro, vou te agradecer, Guilherme, por você ter aceitado a participar do meu programa. Lembrando que eu tô com uma temporada só voltada para o mercado imobiliário e eu puxei o assunto das Irmãs Collect, porque eu quero trazê-las aqui, porque elas aparecem muito no meu feed. Eu vou perguntar qual mágica que elas fazem para aparecer tanto. Que legal. Tá? Então, eu acho que você transbordou muito conhecimento, porque é muito importante posicionamento, clareza. Eu acho que tem muita gente perdida ainda, né? Não sabe o que posta nem o que fala. E alguém que fala o que deve ser postado e o que deve ser falado, eu acho que é muito interessante, né? No mercado imobiliário específico, tá? Sem dúvida. Eu que agradeço o convite, fico feliz por isso. Prontamente atendi, a Lídia que a gente tem um projeto juntos, estava aqui. Aí, quando você mandou a mensagem, eu falei assim, pô, já estou em São Paulo, vamos lá, vamos fazer dar certo, vamos provocar, vamos transbordar, porque para mim o que faz sentido é isso aqui. Volto a dizer, colheita não é obrigatório, plantio não é obrigatório, mas colheita é. Então, eu continuo plantando, eu continuo entregando, isso aqui vai gerando novos resultados, vai mudando a vida das pessoas do outro lado. E eu, inclusive, eu vou fazer vou fazer um convite, né? Vou falar para quem tá com dúvida, quer direcionamento, quer entender mais sobre o seu processo, me chama o Dorgi passa o meu contato, passa um direcionamento, porque às vezes você precisa só de um toque, uma dica, você não precisa comprar de mim, entendeu? Você pode, Gui, tô travado em tal coisa. Às vezes um direcionamento muda a regra do jogo, tá? Então, o meu canal de comunicação tá aberto, o Dorgi tá aberto aqui também, pode direcionar a gente. E o Gui responde, ele responde rápido ou no direct? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu tenho uma equipe muito grande para fazer esse tipo de atendimento, então pode chamar lá, tenho certeza que vai ser muito legal, a gente vai transbordar junto. É isso aí, muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau, tchau.